Olá, tudo bem com você? Hoje domingo, dia 7 de novembro, que o Espírito Santo esteja com você aonde e quando você ver esta mensagem e que a graça de Deus também cubra a tua vida de proteção e bênçãos. Queridos irmãos, hoje vamos recapitular a lição da Escola Sabatina tendo como título A Lei no Céu. Nós falamos ontem que a principal lei que rege todo o universo é a lei do amor, porque Deus é amor. 1 João 4,8 diz claramente isso. Ocorre que desde que houve criatura, desde que Deus criou os seres, quer seja angelicais, quer seja o ser humano, obrigatoriamente ele criou seres livres. E o requisito principal da liberdade é o poder de rejeição do amor de Deus. E também de criar leis morais para reger todo o universo. Vejam, por exemplo, que toda criatura de Deus, como traz a própria lição, ela segue leis naturais. Os animais, por exemplo, têm as suas reações às leis naturais, mas eles não têm leis morais. Somente criaturas livres como nós, criaturas morais, temos a lei moral a seguir, mas Deus também nos deu o poder de decisão de rejeitar essa lei, o chamado livre-arbítrio. E não foi dado somente a nós. Lá no céu também existia essa liberdade, tanto que um anjo que foi criado perfeito, lindo, perfeito, maravilhoso, o maior deles, ele decidiu transgredir a lei do amor, ele quis ser igual a Deus, ou seja, ele transgrediu o principal mandamento, que é amar a Deus acima de tudo. Ele preferiu amar a si próprio e se elevar ao status de Deus. Portanto, Ezequiel capítulo 28, ali versos 15 e 16, diz que pela formosura dele se elevou o seu coração e se achou iniquidade nele, no seu coração, no coração dele. Portanto, aqui a Bíblia nos ensina que o pecado iniciou-se no céu. Se pecado se iniciou no céu, porque no céu existe lei. E como a lei de Deus, ela é eterna, também existe lei no céu. Nós temos que entender, queridos irmãos, que lei é algo benéfico ao ser humano. Nós temos também que entender que obediência à lei não significa submissão cega ou ser o menor. Como ontem eu falei que Jesus ele veio cumprir a lei e não revogar a lei, ele está mostrando que obedecer à lei de Deus é um ato divino. Vejam, por exemplo, que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 10, não é um texto que a lição aborda, mas ali ele diz que o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vejam que Paulo trabalha dizendo que amor é lei é amor. Só que o apóstolo João, em 1 João 4,8, como eu disse no início desse vídeo, diz que Deus é amor. Portanto, fazendo uma ligação clara e óbvia, Deus é a própria expressão da sua lei. Deus é a vontade dele manifestada em nossas vidas. E temos que entender que a obediência à lei de Deus é o propósito a qual fomos criados, queridos irmãos. Porque nós fomos criados para amar e sermos amados, tanto por ele quanto pelo nosso semelhante. Portanto, queridos irmãos, amar a santa lei de Deus é que nos difere entre seres morais ou seres naturais. E se você, assim como eu, tem a pretensão de se tornar um herdeiro do céu e um morador do céu, nós temos que amar a lei de Deus aqui nessa terra, manifestada em nossas vidas. Somente amando a lei de Deus é que podemos glorificar o caráter de Cristo em nossas vidas. E saiba que chegará um momento da história desse mundo que essa lei manifestada em nosso coração, selada em nossa testa, é que definirá o nosso destino eterno, porque a santa lei de Deus será posta em xeque. E aí, qual será a tua atitude? Você vai fazer como os homens, que preferem a tradição e seguir aquilo que os homens pedem? Ou você vai responder como Pedro em Atos capítulo 5, versículo 29? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pois eu digo, parafraseando esse texto, mais importa amar a Deus do que amar este mundo. Que Deus nos abençoe. Amanhã tem mais.